servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O evangelho de hoje é Lucas 6, do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Antes de escolher os 12 apóstolos a quem entregaria sua igreja, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai, foi que ele tomou a iniciativa de escolhê-los conforme o Pai lhe havia segredado. Jesus não agiu conforme a nossa sabedoria humana, por isso não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenara. Sabemos, portanto, que dentre os 12 havia traidores, descrentes, pretensiosos, ambiciosos, e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos do seu Pai, e por isso não relutou em chamá-los. Ele sabia que para realizar a sua missão, teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Deste modo, fica bem claro para nós que Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, mas nos ensinar a viver a vida em harmonia, com o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é proposta. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para a nossa caminhada. No entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sobre a orientação do Espírito. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, mal entendendo que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração. A sua palavra é garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação.
Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver, sem temor, o que Deus nos determinar. As perguntas de hoje são: como você tem tomado decisões para a sua vida? Você também se põe em oração? Você confirma na palavra de Deus? Quando você ora e as coisas não acontecem de acordo com o que esperava, qual é a sua reação? Hoje, o evangelista São Lucas nos narra, com sua peculiar precisão de historiador, a eleição dos 12 apóstolos. Foi uma noite inteira de oração que Jesus escolheu os que, desde a fundação do mundo, já haviam sido eleitos como testemunhas oculares da ressurreição, fundamentos do novo Israel e anunciadores da Boa Nova. Um detalhe chamativo deste relato de Lucas é precisamente o fato de Cristo ser-nos apresentado em oração. Era ele Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E, no entanto, quis como nós ter a experiência da oração. Enquanto o Verbo divino, é claro, o Senhor não precisava orar. A sua vontade era uma com a do Pai, cujo rosto ele via sempre. A sua inteligência era iluminada, além disso, pela ciência que o próprio Deus tem de si mesmo. Nele, portanto, não havia lugar para a fé. Tudo lhe era claro e transparente. E apesar disso, Jesus quis rezar. E o quis não só para servir-nos de exemplo, mas ainda para demonstrar, na experiência concreta de sua vida neste mundo, de que maneira Deus quer operar e agir na vida de cada um de nós. Sem oração, estamos perdidos, porque quem reza, diz Santo Afonso, certamente se salva, e quem não reza, certamente se condena. Temos, pois, de rezar, e rezar muito, porque era a nossa oração o que o Senhor pedia ao Pai, quando da escolha dos 12, com os quais todos nós fomos também escolhidos. Escolhidos para ouvir o chamado do Evangelho, esse apelo de conversão que o Senhor quer fazer ressoar em nossos corações, mas sem prescindir da nossa livre e atenta escuta. Que a partir de hoje possamos dedicar tempo, um tempo generoso, à nossa oração pessoal, inspirados no exemplo daquele que, por amor, submeteu-se livremente ao que, para nós, é uma necessidade irrenunciável. Que Deus te abençoe. Bom dia.